A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de escala e devastação sem precedentes, deixando milhões de mortos e remodelando o panorama geopolítico mundial. Embora as armas tenham silenciado há mais de 70 anos, os ecos desse conflito global ainda ressoam hoje. Para entendermos as raízes dos conflitos modernos, precisamos olhar para os eventos que transcorreram após a Primeira Guerra Mundial, particularmente o Tratado de Versalhes. Esse tratado, assinado em 1919, visava garantir a paz, mas em vez disso plantou as sementes da discórdia futura. O Tratado de Versalhes, destinado a prevenir outra guerra mundial, ironicamente contribuiu para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. É crucial entender as disposições do tratado e seu impacto na Alemanha para compreender os fatores que levaram à ascensão do extremismo e, por fim, à guerra. Os termos severos do tratado, destinados a incapacitar a Alemanha de travar uma guerra, criaram ressentimento e dificuldades econômicas. Essa situação volátil forneceu terreno fértil para que ideologias extremistas se enraizassem e florescessem. O Tratado de Versalhes serve como um lembrete de que os tratados de paz devem abordar as causas profundas dos conflitos, em vez de simplesmente punir os derrotados. O fracasso do tratado em criar uma paz duradoura destaca a necessidade de diplomacia, compreensão e um compromisso em abordar as queixas de todas as partes envolvidas em um conflito. Ignorar as questões subjacentes que levam à guerra corre o risco de repetir os erros do passado, com consequências potencialmente catastróficas. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, tinha como objetivo pôr fim à Primeira Guerra Mundial e estabelecer uma paz duradoura. No entanto, os termos severos do tratado, particularmente aqueles impostos à Alemanha, criaram um profundo ressentimento e instabilidade econômica. Isso, por sua vez, contribuiu para essa ascensão de ideologias extremistas e para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. O tratado considerou a Alemanha a única responsável pela guerra e impôs pagamentos de reparações exorbitantes. Esse fardo, combinado com a perda de território e as restrições às suas forças armadas, prejudicou a economia alemã e deixou seu povo humilhado e traído. A cláusula de culpa de guerra, forçando a Alemanha a aceitar a culpa total pela guerra, inflamou ainda mais o ressentimento. O impacto do tratado se estendeu muito além da Alemanha. O redesenho das fronteiras nacionais, muitas vezes ignorando laços culturais e étnicos, criou novas tensões e instabilidade na Europa. O desmantelamento de impérios, como o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, levou a vácuos de poder e alimentou aspirações nacionalistas. Essa mistura volátil de ressentimento, dificuldades econômicas e instabilidade política criou um ambiente propício para que ideologias extremistas se enraizassem e se espalhassem. O Tratado de Versalhes, apesar de suas nobres intenções, falhou em última análise em prevenir outro conflito global. Seu tratamento severo à Alemanha e o fracasso em abordar as causas subjacentes da Primeira Guerra Mundial criaram um legado de ressentimento e instabilidade que contribuiu para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Isso serve como um lembrete gritante de que os tratados de paz devem ser justos e equitativos para alcançar uma paz duradoura. A turbulência econômica que se seguiu à Primeira Guerra Mundial desempenhou um papel significativo na ascensão das ideologias extremistas. As duras reparações impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes, juntamente com a depressão econômica global da década de 1930, criaram desemprego generalizado, pobreza e agitação social. Isso criou um terreno fértil para que movimentos extremistas, como o Partido Nazista na Alemanha, explorassem os medos e frustrações das pessoas. O Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler, capitalizou o desespero econômico e a agitação social que tomavam conta da Alemanha.
Hitler ofereceu soluções simplistas para problemas complexos, culpando judeus, comunistas e outros bodes expiatórios pelos males da Alemanha. Suas promessas de renascimento nacional, recuperação econômica e retorno à grandeza ressoaram em uma população desesperada por mudanças. A mensagem de ódio e intolerância dos nazistas encontrou um público receptivo entre aqueles que se sentiam traídos e abandonados pelo sistema político existente. A crise econômica corroeu a fé na democracia e no liberalismo, abrindo caminho para líderes autoritários que prometiam ordem e estabilidade a qualquer custo. As dificuldades econômicas e a agitação social são frequentemente exploradas por grupos extremistas para promover suas agendas. A ascensão do Partido Nazista na Alemanha é um lembrete gritante dos perigos da desigualdade econômica, da divisão social e da incapacidade de lidar com as queixas legítimas da população. Esses fatores podem criar um ambiente onde ideologias extremistas podem florescer, levando à violência, conflito e erosão dos valores democráticos. A ascensão do fascismo não se limitou à Alemanha. Foi um fenômeno global que se enraizou em vários países, cada um com seu conjunto único de circunstâncias, mas compartilhando os fios condutores das dificuldades econômicas, agitação social e desilusão com os sistemas políticos existentes. Na Itália, o Partido Fascista de Benito Mussolini chegou ao poder prometendo restaurar a ordem e o orgulho nacional após a turbulência econômica e social que se seguiu à Primeira Guerra Mundial. No Japão, líderes militares, movidos por ambições expansionistas e um desejo de domínio regional, tomaram o controle do governo. Eles prometeram prosperidade econômica e glória nacional por meio da expansão militar, apelando para uma população que lutava contra os efeitos da depressão global. Embora os fatores específicos que levaram à ascensão do fascismo variassem de país para país, alguns temas comuns emergem. Dificuldades econômicas, agitação social e um sentimento de humilhação nacional criaram um ambiente onde ideologias extremistas poderiam florescer. Líderes carismáticos como Hitler, Mussolini e os líderes militares do Japão exploraram essas queixas para ganhar poder, prometendo soluções simples para problemas complexos e transformando grupos minoritários em bodes expiatórios pelos males da nação. A disseminação global do fascismo nas décadas de 1920 e 1930 demonstra a interconexão dos eventos globais e os perigos de ignorar a ascensão do extremismo. O fracasso das nações democráticas em lidar com as causas subjacentes da ascensão do fascismo, juntamente com sua política inicial de apaziguamento da agressão fascista, em última análise contribuiu para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, a política de apaziguamento foi adotada pela Grã-Bretanha, França e outras potências ocidentais em uma tentativa de evitar a guerra com uma Alemanha cada vez mais agressiva sob a liderança de Hitler. Essa política, baseada na crença de que ceder às exigências de Hitler satisfaria suas ambições e evitaria o conflito, acabou se mostrando um erro de cálculo catastrófico. O apaziguamento encorajou Hitler, demonstrando a fraqueza e a desunião das potências ocidentais. Ele interpretou a disposição delas em fazer concessões como um sinal de fraqueza e se convenceu cada vez mais de que poderia continuar a expandir o território alemão sem consequências. Isso o encorajou a buscar políticas ainda mais agressivas, levando finalmente à eclosão da guerra. O Acordo de Munique, em que a Grã-Bretanha e a França permitiram que a Alemanha anexasse a região da Sudetenlândia, na Tchecoslováquia, em troca da promessa de Hitler de não fazer mais exigências territoriais, é frequentemente citado como o exemplo mais gritante do fracasso do apaziguamento. Essa concessão, feita na esperança de evitar a guerra, serviu apenas para adiar o inevitável e deu a Hitler tempo para consolidar seu poder e se preparar para novas agressões. A política de apaziguamento, embora bem intencionada, falhou em prevenir a Segunda Guerra Mundial. Encorajou Hitler, demonstrou a fraqueza das potências ocidentais
e, em última análise, contribuiu para a eclosão da guerra. Esta lição histórica destaca os perigos do apaziguamento em face da agressão e a importância de defender os valores democráticos e o direito internacional.